Hello, hello! Estamos aqui no primeiro podcast. Olha aí. Esse é o Samuquinha, meu amigo lindo. Samuel da Luz Stunfa, Samuquinha para os íntimos, ou Gurizinho, da Dona Solange. A mãe dele chama ele de Gurizinho, a coisa mais fofa. Fofa. Gurizinho de 1,87 m. Um gurizinho gigantesco, barbudo, cabeludo. Mas um gurizinho. Gente, a gente não combinou nada. A gente quer falar numa vibe bem descontraída, flow. Inclusive, tô tomando uma cervejinha aqui. Uma cervecita. A gente estava conversando, né, agora há pouco. Eu falei, ai, Samuca, vamos gravar. Já, a gente trocando ideia, que as nossas conversas, as nossas trocas são sempre muito boas. Quem é você? É presente. Quem sou eu para um cara que olha para yoga, meditação e tal? É aquela pergunta que tu começa a girar e não para mais, né? Eu sou isso? Não, não sou isso. Eu sou isso? Não, não sou isso. Mas, eu sou o Samuca. O que eu faço da minha vida atualmente, eu moro aqui em Floripa, tem 5 anos, e eu vim lá do Rio Grande do Sul, de Caxias do Sul, da Serra. Trabalho numa empresa de tecnologia, RD Station, com diversidade e inclusão. Surfo, faço crossfit, corro, fui já atleta profissional de mountain bike, e eu sou deficiente visual, sou cego. Tem o Capone um dia. Cadê o Capone? Capone! Foi dormir. Tá tarde, tá, gente? Por isso é tarde. É, tá bem tarde. Nós somos dois velhinhos, assim. A gente dorme Tipo, tarde muito deve cedo. ser 10 horas. 10 horas, 9h30, talvez. A gente dorme super cedo, esse Samuca. Então a gente já tá aqui, ó, tipo, pra lá de Bagdá. Aí, uma coisa, ele é o gaúcho menos gaúcho que eu conheço. Mas eu não perco o sotaque, né? Eu tava lá no Rio Grande do Sul e o meu amigo falou assim: tu não pegou o sotaque? Eu falei, pois é. Podia ter pego, né? Porque às vezes aqui, né? Gaúcho, não curte muito. Tá. Bem certinho. Bem certinho, né, tá? Samuca é bem gaúcho, mentira. Ele só é gaúcho no sotaque e no chimarrão, né? Assim, e no chiminhas. A cultura é boa, tem umas musiquinhas legais. Galera, e tem os bom no meio do. Não me perguntes onde fica o Alegrete. Eu sou gaúcha também. A cultura tu tem, né? Conhece as regiões do Brasil. Como que você veio parar aqui? Ah, pode ser bom falar sobre isso. Eu tenho uma doença chamada retinose pigmentar, que é o que trouxe a degeneração da minha visão. Eu comecei a perder a visão com 11 anos de idade, com 23 eu fiquei com 3%, que é o que eu tenho hoje. Eu percebo o sol assim se pondo, eu percebo ele. Aí, com 23 eu perdi toda a visão e já tinha um diagnóstico de ser degenerativo a visão, mas assim, não sabia se quando seria essa perda. Podia ser com 50 anos, que é o que eu queria, né? Lá com 14 anos, assim, ali, né, querendo poder dirigir, toda aquela história e não querer perder a visão. Mas aconteceu com 23 e aí eu já morava sozinho lá em Caxias, tinha um apartamento lá, eu tinha uma boa autonomia e mesmo com 7% de visão, que foi que eu tive dos 20 aos 23, eu consegui ver coisas incríveis ali. Eu estava num flow de vida assim, conhecendo as pessoas certas, gerando as possibilidades e as oportunidades certas dentro daquilo que tinha. Foi a época que eu comecei a correr ali as etapas do Campeonato Gaúcho de Mountain Bike, consegui patrocínio da Soul Cycles e né,
daí, tipo, tava acontecendo várias coisas muito legais, assim. E no mountain bike ali eu consegui desenvolver a técnica de seguir o som da bicicleta da frente e usar aquele resíduo visual que eu olhava a capa da mochila que a gente colocava verde-limão na mochila da pessoa que ia na frente. Então, o meu resíduo visual ali, o amarelo e essas cores laranja e amarelo é a última cor que o olho humano enxerga, né? Então eu conseguia ver mesmo com 7% o amarelo é tipo um amarelo no meio do nada, às vezes tu tá vendo um ponto amarelo ali mesmo. Então funcionava muito bem, né? Então tava vivendo uma coisa muito incrível e foi numa questão de uns 15 dias, assim, esses 7% se foram, assim. 15 dias? É. Tipo, em um dia você tá enxergando 7%, no outro dia você. O que que rolava, sabe? Quando tu tem uma visão bem baixa, assim, às vezes o teu cansaço físico, o teu estresse emocional, tua atenção, tua ansiedade já interfere naquilo que daí já tira a tua atenção para aquele pouco de visão que tu tem e daí parece que tu tá vendo menos. Mas pode ser por uma questão circunstancial ali, Tipo sabe? uma impressão. Às vezes tu tá cansado, teu corpo tá cansado e não tá tendo atenção e aí tu vê menos mesmo. Até se tu observar pessoas com baixa visão, assim, muitas vezes o olho ele mexe da direita para esquerda, assim, várias vezes bem rapidinho, porque ele está procurando o foco uma melhor de visão. Uhum. Então, isso, se o corpo estiver cansado, ele já não vai conseguir procurar um bom foco. Então, pode ser que é ali, tô cansado essa semana e tal. Então, eu fiquei ali meio uns 15 dias ali, eu vendo, mas daí eu lembro que eu ia trabalhar no hospital nessa época, lá também já com RH, inclusão de pessoa com deficiência e tudo mais. Você sempre trabalhou nessa área? Ah, quase sempre no início foi tentativa assim mais área comercial, marketing, mas quando eu vi que o mercado de trabalho estava extremamente despreparado para receber pessoa com deficiência, eu já comecei a trabalhar me direcionar para isso, assim, fui fazer RH e tal. E é que eu tava. Eu fui pro mercado de trabalho agora. Você estava trabalhando no hospital. Daí eu tava indo no corredor, que era um corredor que eu pegava para ir pra minha mesa, para a parte do escritório onde era o RH, que tinha que cruzar ali pela UTI, assim, é uma loucura, né? Tipo, todo dia eu passava no meio da UTI, Cruz. Aquela e energia, aquela coisa de assim. hospital, assim. E cheguei, aí eu comecei a ver que ali daí eu queria era um lugar que eu queria passar rápido e quando eu tinha os 7% assim, eu conseguia perceber mais ou menos o limite direito e o limite esquerdo do corredor, um corredor largo assim, e eu com a bengala eu ia rápido, eu queria passar rápido ali. E eu vi que comecei a não conseguir passar rápido na UTI, comecei a precisar pegar uma parede ou à direita ou à esquerda de referência. Só que daí, tipo, e aí eu bati na bengala, né? Bate na parede, bate no corredor, bate na parede, bate no corredor. Uhum. Só que quando eu era baixa visão, eu tocava no meio do corredor. E nem sabia o que tinha de obstáculo rente à parede. Nossa, daí eu comecei a bater a bengala e na UTI, tipo, quando eu vi, eu tava batendo no respirador, Meu Deus! umas galera com a maca ali que tava escorado no cantinho, né? E eu queria passar rápido por lá, não tava conseguindo. E eu chegava já mega. Nossa, eu chegava exausto no trabalho. Imagina, eu acordava às 5 da manhã. O primeiro o ônibus que eu pegava era às 5h35. Era 3 ônibus para chegar, 1h30 para chegar no hospital onde eu morava. Nossa Senhora, Mas Samuel. tá louco, cara. Porque eu era jovem, né? Só porque eu era jovem eu conseguia muito. Você tinha quantos anos aí? Aí eu tinha 22, E quantos que você tem agora? vou fazer 30, Que dia? 28 de maio. Já, já. Um velhinho, eu tô nessa Um senhor. crise dos 30, Um jovem senhor. crise dos 30, mas estamos bem.
É assim que a gente tá indo pra melhor idade, eu É, acho. acho que sim. Tem que chegar bem entrar nos 40 ali, firmão, assim. É, mas vamos, né? Vamos. Uhum. E aí, pô, perdi, aí eu vi em 15 dias, daí marquei o oftalmologista, eu falei, vou ter que ir no médico. Ele já morava sozinho, tipo, era decisão própria, assim, tipo, ó, tu que lide com isso, assim. Você já queria morar sozinho, Eu já morava sozinho, isso você aí já há morava. uns 3 anos, eu acho. Acho que por aí. E aí, você não falou também do processo que foi, né? Quando você quis morar sozinho. Ah, isso aí vai dar Um podcast. outro daí. E daí vou marcar o oftalmologista. Daí fui lá no oftalmologista, ele começou a fazer os testes, né? Eu sentei na cadeira, assim. Ele pediu pra eu olhar lá no- lá no fundo, né? No painel, assim, eu olhei. O que que tu consegue ver? Olha, eu tô vendo uma luz amarela, eu só via o fundo, não via mais letra nenhuma, assim. Tinha lá uma percepção que o fundo é uma luz bem forte que projetava, a sala Uhum. ficava toda escura e aquela luz amarela lá com as letras, né? E aí eu pensei, cara, eu sei que é o E e o I bem grandão, depois tem o A, o F, o L e o I embaixo um pouco menor. Eu tinha decorado. Você tinha Eu ia decorado. tanto no oftalmologista que eu sabia, e por muito tempo eu falei para os oftalmologistas aquelas letras que eu não queria aceitar que eu não estava vendo, Olha porque eu falei, cara, só. na verdade, se é para eu ir bem no teste, Samuca, você usou de uma estratégia. porque eu não me aceitava, eu não queria aceitar que eu estava perdendo, né? Então Era era, difícil, é. né? Não era consciente isso, mas Uhum. rolou assim. Daí desse dia eu cheguei, cara. Vai ser um absurdo se eu falar as letras que eu tenho decorado aqui por simples um chute. Pode ser que ele botou as figuras geométricas que era para criança, né? Pode ser que ele viu agora. Imagina as figuras também. Sabe? É porque no oftalmologista aí quando tu é criança tu não sabe as letras, não fala pra tu ver letras, fala pra ver, tu tá vendo o triângulo verde, né? Assim, né? Tipo, aí eu pensei, será que ele tá com as figuras geométricas e eu vou falar o E, I, o A, né? Tipo, da linha de baixo. Aí eu falei, não, não tô vendo. Aí foi tipo, tu não tá vendo? Aí o médico assim, não, só a luz amarela. Tem coisa lá? Né? Ele, tem. Aí sai da cadeira confortável do oftalmologista, senta no banco, de novo ali. E só para ele dizer, tu perdeu, agora tu deve estar com aproximadamente uns 3% e tal. E aí voltei pro meu apartamento, Sozinho. sozinho. Nesse dia, na volta, assim, eu lembro que eu saí, tem que pegar o ônibus, 3 quadras para cima, e eu fiquei caminhando, assim, muito, muito desatento, assim, e eu dei com a cabeça num orelhão, assim, de nariz. Começou a sangrar meu nariz na rua, assim, mas sangrar muito, assim, eu falei, mas meu Deus. Aí eu lembro que eu li assim, sangue? Mas eu acabei de receber uma notícia, não, que não precisava sangue na história, sabe? Eu lembro que daí era do lado do Andreasa lá. O Andreasa é um mercado que em Caxias, tipo, ele é um monopólio e é tipo farmácia São João, assim. Aqui, é. Tem Um a cada esquina. muitos. E aí do lado desse Andreasa tinha um lugar que, uma escadinha assim, que era na lateral. Eu lembro que eu fui até essa escadinha, vi que tava sangrando, eu não tinha papel, não tinha nada. Eu falei, cara, eu não quero. Aí eu sentei nessa escada e comecei a chorar. Aí vem assim, todo aquele choro, aconteceu, ah, sabe? E eu Uhum. sangrando, ó, que loucura. Simbólico, E, né? e aí quando eu vi,
teve. Porque daí, quando eu bati no orelhão, assim, deu um estrondo, né? Imagina, eu tava caminhando rápido, querendo ir logo pra casa. Eu tava querendo ir logo pra casa. E aí eu, com certeza, eu tava usando a bengala de forma errada também, mas o orelhão, de qualquer forma, a bengala não pegaria, né? Uhum. Aí eu fiquei ali na escada e tinha três pessoas daí, um cara e uma senhora e uma moça que vieram na minha volta. Ah, tu se machucou, tu tá sangrando. Aí uma delas tinha um papel higiênico ali, me deu papel higiênico e tal. E daí que eles acharam que eu tava chorando porque eu tava aí com dor da batida, assim, da porrada no orelhão. Uhum. Que eles viram eu tomando a pancada. Daí eu falei, não, eu não tô chorando porque dá dor. Tá, até o orelhão, beleza, doeu ali, deu uma porrada, mas não era aquilo e tal, de outras coisas e tal. E aí parei, estanquei o sangramento ali, tava pra chegar meu ônibus, peguei o ônibus e fui pra casa. E ali voltei pra casa, fiquei tentando entender o que que eu faria, daí eu vi que eu tinha férias pra tirar e na época eu tava trabalhando em dois lugares, na Guinnô lá de equipamento para aventura e no hospital. Eu falei, cara, eu vou pegar 30 dias de férias pra dar uma organizada nas coisas aí, senão não vai rolar. E resolvi fazer um mochilão daí pra Floripa. Falei, era um lugar que eu queria ter conhecido enquanto eu enxergava e no final dos contos não conhecia, assim. E que é pra lá que eu vou. Daí fui fazer uma viagem de mochilão nas costas, com barraca de carona, assim. Aí cheguei Sozinho. sozinho, de bengala, queria ver, ter experiência sozinho, longe de tudo que eu conheço, de todos, e sem visão. E ver o que, que ia rolar, como é que ia ser. Caraca. E foi muito louco, assim. Eu acho que os primeiros 8 dias foi só perrengue, só morador de rua na minha volta, cachaceiro, drogado, querendo dinheiro e nada fluía. Ainda mais com essa cara de gringo. É, achavam que eu era Um os alemão. aproveitadores. Um europeu. É, na época eu tinha um cabelo degradê, assim, todo heterotop, assim. Agora você é cara de surfista, Samuca. É, fui Surfista. mudando. Hum. Era todo top. E daí durante esse mochilão fui percebendo quanto que a minha postura eu deveria mudar e eu me responsabilizar porque eu estava vivendo ali. Eu estava realmente sozinho, né? Não dava pra. Eu avisei minha família, eu acho que eu tava no quinto ou sexto dia que eu tava. Aí eu avisei meu Você irmão. veio sem falar nada com Não, se eu ninguém. falasse, tá louco, né? Eles iam. Mas você tinha contado pra eles que realmente tinha perdido a visão? Eu acho. Não me lembro. Eu acho que sim. Uhum. Eu não me lembro, mas acho que sim. E aí. Só um adendo que a retinose pigmentar, ela é considerada que ela é hereditária, né, Samuca? Mas na sua família não tem ninguém, É. né? Só então, tipo assim, só para contextualizar, que ele esqueceu dessa parte, Uhum. que para sua família também sempre foi um choque desde sempre, né? Porque não Sim. tinha nenhum caso, então tu foi o primeiro e Uhum. ali para eles também foi todo um processo para lidar com isso, né? Não foi uma coisa Ah, com assim certeza. super fácil. Uhum. Numa cultura que. Numa época que não tinha internet direito, não tinha informação, né? Tudo, tudo tipo que era diferente era uma coisa mais assustadora, assim. Uhum. Então, é, tem, tem muitos. Tipo, é legal, né, para as pessoas poderem saber um pouco do contexto, mas o contexto eu falo, tipo, vou fazer 30 agora, mas meu, tá louco, parece que eu tenho 60 anos, assim, ou mais. Da intensidade que as coisas acabam sendo, né? Uhum. Esse- Aí você E daí nesse veio pra mochilão, cá. cheguei, vi que fui acampando em vários lugares, ficando em praias incríveis, fazendo trilhas incríveis, só de bengala,
usava um bastão na mão esquerda e outro na mão direita, usando como bengala, como deficiente visual, e outro da mão esquerda eu ia delimitando a lateral das trilhas. E aí acampando, várias vezes acampei, outras vezes ah, algumas famílias assim que estavam nessas casona top assim de vários quartos me acolhiam e eu achava um canto para eu ficar com eles. Outras vezes acampei com Que galera, massa. fiquei em hostel, fui indo, pegando carona com galera, assim, peguei carona de ônibus, carona de caminhão do lixo, carona de De caminhão moto. do lixo. Sim, os lixeiros são. Eles só que é um crime, né? Eles não podem. Eles falam pra ficar abaixado, assim, porque eles não podem usar o caminhão público para dar carona. Uhum. Mas eles vinham ali né? Eu falei pra eles que eu queria pendurado lá atrás. Eles falaram que daí era muito. O kit todo, né? Da carona Eu deles. queria pendurar eles ouvindo isso, tipo, É, cara. E aí foi quando eu cheguei em Floripa, aí eu vi que tinha uma cultura muito mais global, assim, que bater bengala por aí não era algo tão assustador, ou ao menos afastava menos, bem menos. Tipo, as pessoas eram solícitas, eu não tive situações de precisar que aparecesse alguém para me ajudar a atravessar uma rua perigosa, eu não precisava ficar ali algum tempo. Sempre alguém observava, bah, ele quer atravessar, vou colar pedir. E lá em Caxias era assim. Nossa, não, lá em Caxias, abri e fechava a sinaleira 5 vezes, daquelas ruas que abre e fecha a sinaleira só para os carros, daí tu tem que acertar um intervalo ali, porque eles entram na rua. Eu precisava de uma ajuda aí, eu abri e fechava 5 vezes a sinaleira e ia Tá, ajudar. Samu, que não tinha aquele do som, aquele som pipi. Não, tinha duas sinaleiras dessas em Caxias e elas eram na frente, na frente das instituições de pessoas com deficiência, tinha a Padével e daí na frente do lugar onde os cegos mais iam, aí tinha essa sinaleira. Depois começou a ter algumas outras, mas daí depois já não tava mais morando lá. E Uma aí cidade estamos aí. rica, né? 600 mil habitantes, é uma cidade industrial, assim, né? Tem Então, bastante dinheiro Randon, tem tem em Marco Caxias. Polo, não, tem. Lá é da fé, do trabalho e festa da uva. Aí você veio pra cá, galera, outra vibe, mente aberta, te ajudando. É, foi acontecendo, fui construindo aqui. Eu tinha esse sonho de morar mais perto, numa coisa mais perto da natureza e tinha o sonho de aprender a surfar. Na adolescência ali eu andava de skate e tal. E só que sempre quis surfar e a natureza sempre foi algo que me conectou com o meu processo de vida e queria estar mais perto disso. E aí consegui passar na vaga da RD lá para trabalhar na marketing eventos na época, num negócio que eu nunca tinha feito e foi extremamente desafiador, mas né, abriu muitas portas. Mas você veio, ficou aqui, voltou pra Caxias e depois que veio de vez. No mochilão eu voltei para Caxias, mas eu já comecei, vou morar e tipo, questão de 2 meses eu tinha conseguido emprego, já tava com a casa, que eu ia alugar, já tava tudo, fluiu de uma forma incrível. Ai, quando é pra ser, né, É. Samuquinha? Só vai, o universo Uhum. conspira. E a Ilha da Magia é desse jeito, com todo mundo. Quando é Foi. pra ficar aqui, as coisas fluem. Quando é pra ir embora também, Mas manda embora. ela te testa assim, ó, tu No quer início, ficar mesmo, é verdade tu isso. quer, tu tem certeza, toma essa. É verdade, porque Então, aqui passei as minhas. vale a pena a gente falar, né, Samuca? A gente tá numa ilha cercada por água, né? Aqui quando chove pá, Uhum. chuvarada. Então, assim, a gente tá num lugar que a gente trabalha muito as nossas emoções. Muito, 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 muito. Então, é extremamente intenso, né? Os processos emocionais aqui. Uhum. E todo mundo que vem morar aqui realmente sente isso no sentido de que, nossa, cheguei em Floripa,
Parece que tu precisa se provar que realmente quer estar aqui, porque Não, muita coisa acontece. agora se tu vai ali na rodoviária, tá cheio de gente triste voltando pra casa que deu errado o sonho de Floripa. É, Tipo, pá, é muito louco, porque acontece também. tem várias aprovações mesmo que do nada quando tu vê assim, meu, que desafio da porra é esse? E tu quer superar porque é bom tá aqui. É bom. A gente gosta daqui mesmo. Nossa, eu amo morar em Floripa. Um É. dia vem o testemunho de Jeová aí, que ele vem me trazer uma palavra de como manter uma família em harmonia, abençoada por Deus. Eu falei, cara, a minha família é eu e o Capone e a gente é bem harmônico, assim, a gente nunca briga. Fofo. E aí ele falou, então. Um testemunho de Mas a Jeová. gente tem os material em hebraico, tu sabe, né? Ah, sim, em braille. Né? Tipo, ele chama hebraico. Ah, hebraico. Em É, braille. E você aprendeu braille? bem o básico, assim, só pra ler caixa de remédio. Não, é que, tipo, depois que tu se alfabetizou, o braille hoje em dia é um negócio meio, tipo, tu vai ter um livro em braille, ele é tipo uns 8 volumes a mais do que um impresso, ou mais, talvez. É bem ultrapassado. É, é assim, não que é ultrapassado, porque tem gente que curte, assim, mas eu acho uma coisa muito custosa de tu desenvolver uma boa habilidade para ter uma leitura dinâmica, assim, tem que ser, ele é difícil, ele é muito técnico, assim, ele é muito, as letras são muito minuciosas, assim. Entendi. Então, tipo, requer um nível de desenvolvimento de uma habilidade bem grande e onde hoje com tanta tecnologia tu consegue absorver tão rápido, na minha opinião, né? Então não me dediquei muito a isso depois que eu perdi a visão. Então hoje é tudo muito digital e sonoro, né? É o áudio. É. Tudo do Samuca, assim, né, que eu conheço, Uhum. é áudio e é numa voz, numa velocidade É, muito, muito, muito alta. Qual que é essa, Samuca? é Um tipo. 5? Na verdade seria. É 10 vezes mais rápido, né? Porque é 10 o vezes? 100 do iPhone. Quando a gente considera ali o YouTube, por exemplo, tu consegue botar no 2, agora os áudios do WhatsApp também, Uhum. seria o 2, né? Teria a velocidade 10 do áudio da pessoa. Assim. Que isso? Não, é muito rápido. É. É que tu vai acostumando o ouvido e tu não quer ficar consumindo informação, por exemplo, quando a gente faz uma leitura de algo impresso, enxergando, ela tem uma leitura dinâmica que é muito mais rápido do que tu ficar precisando pronunciar as palavras, né? Uhum. Então, com o tempo tu fica, pô, mas que demora para ouvir essa informação, sabe? Daí tu vai vendo que vale a pena tu. E é legal, daí tu consegue adquirir mais informação em menos tempo, né? Um gurizinho nerdzinho. É, eu lembro que quando eu entrei numa. Agora eu tô meio preguiçoso de leitura, assim, mas. Samuel. É mau exemplo. Mas sempre acontece, mas eu vou Sempre voltar. acontece. E Só quer tipo, saber de surfar, que tá no verão, mas é, ele que só quer surfar. é que surfista começa a ficar mais preguiçoso, assim. Estereótipo. E é muito estereótipo daqui de Floripa. Os surfistas não É, fazem nada. só surfar. Só surfa. É, mas daí, tipo, tu vê que tu consegue consumir mais informação em menos tempo, assim. Então, audiobook, eu lembro que um audiobook que era 8 horas e meia, o PDF eu terminei em 3 horas e 40. Quando Sério? deu pra. Tipo, às vezes Caraca, Samuca, é é muito tipo, rápido. é rápido. Só assim, não digo que tu adquira o mesmo volume de informação se tu Pois é, tu tivesse. consegue processar esse trem falando. Então, eu não consigo fazer um comparativo, assim, porque quando eu lia no impresso eu já tinha muita dificuldade de ler. Era muito grande, eu não tinha campo de visão, então já não era uma leitura tão dinâmica, sabe? Entendi. Então, Era mais devagar. eu lia. Uhum.
Nossa, pra eu ler parecendo na velocidade da galera, eu dava vida, assim. Botava um nível de atenção assim, tipo, meu olho esquerdo ficava numa palavra e eu tentava jogar o olho direito assim, mais pra direita da linha pra tentar antecipar alguma coisa, pra não Entendi. parecer aquele aluno atrasado lendo lento, sabe? Tipo aquela coisa, cada um lê até o ponto. Bah, eu ficava numa atenção do Ô, caralho, que daí gente. tipo assim, puta caralho, perdi. Eu perdia no primeiro ponto, eu já não tinha visto onde é que era o ponto, fudeu. Aí quando eu começava a Nossa, ler, quando eu Muquinha. começava a ler, eu sempre começava a ler do ponto errado, porque daí eu tentava dar uma antecipada, e várias vezes eu antecipava, às vezes a vírgula e o ponto já não tinha muita Não diferença. sabia o que era E qual. aí eu era o aluno mega desatento que o professor xingava. Olha que Ai, loucura. Samuca, mas eles não sabiam, Ah, não. sabiam, mas eles achavam que ele tinha lá o livro ampliado, então solucionou todos os problemas dele. Olha só, gente, como a ignorância, né? Vai, a Impressionante. educação foi sinistra, cara. Samuca, para você deve ter sido complicado mesmo o processo da Foi, escola, porque tu foi. teve, olha aí você falando, você teve que criar uma estratégia de como ler. Sim. Não, E tá louco. imagina com todo o E resto, a fazer base de um prova. bullying do caralho, né? Você sofria Mas bullying? tá louco. De tudo que é tipo, teve uma época na escola que a brincadeira era botar o pé, viram que eu não enxergava, tipo, era só botar o pé na minha frente que eu seguiria reto e tropeçaria ali, era óbvio. Eu não tinha visão lateral, daí quando descobriram isso, virou a brincadeira, derrubar o Samuel no chão. Ô, Samuca, você tinha É, quantos anos? ensino fundamental, assim, sei lá, 12, 13. dos 10 aos 14 ali, dos 9 aos Gente, 14. gente, criança, olha só, eu sofri bullying também. As crianças, elas têm, Mas as eu crianças meio, tenho, meio eu tenho, safadas. mas eu tenho um pensamento sobre o bullying também, eu acho que forma caráter. Claro, né? Depende. Ou forma caráter ou te torna um adulto depressivo. Tipo, É, é foda, né? Tipo, algumas é, pessoas conseguem ser resilientes, mas acho que pode até formar um caráter, mas forma um caráter machucado, né? mas eu Muitas acho das que vezes. todo mundo sofreu bullying em algum nível. Os mais privilegiados sofreram bem menos, né? É, mas acho que em algum nívelzinho assim, a galera sofreu um pouco. É, Sempre tem alguma coisinha assim, mas é sabe? disparelho, É, muito total, disparelho. claro, 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 com certeza. Pega outras referenciais, assim, pessoa com deficiência, pessoa preta, mulher É, já passou da escola, passa. é, LGBTQ+, na escola, então nem se fala, tá louco, com certeza. com preconceito. Tudo mais. Que criança tem também, não adianta. Eu tinha uns 13, 14 anos, olha só, pré-adolescente, assim. E eu tava ali já vivendo a questão da perda da visão, meio que num, começando a coisa, com 14 anos a coisa começou a ficar pior mesmo, assim. Tipo, mais pra menos do que pra mais a visão. E aí tava no momento de mais raiva na vida e revolta, assim, né? Imagina, essa idade aí. E minha avó tinha um vizinho nosso que nitidamente era gay, assim, tinha. Ele era, de certa forma, assumido, assim, demonstrava e não tinha. Tava de boa, assim. E ele era muito querido, ele era muito carinhoso com a minha avó, ele sempre era um cara muito educado, assim. E eu não sei por que eu não gostava que minha avó falasse com ele. E né, depois de um tempo, assim, eu fiquei pensando, cara, da onde o cara era bom com a minha avó, ele era educado, um cara sensível e alguma coisa em mim que eu não sei o que, sabe? Hoje eu olho e observo assim, nossa, olha só, de onde que vem essas coisas, sabe? Tipo, que daí tanto dificultou também o meu processo de olhar para mim e não ter preconceito comigo, sabe? Porque eu tive que quebrar uns preconceitos tão
tosco, ridículo, idiota. Pensa só, racismo. Quebrar um monte de viés de racismo. Tipo, o cara perde a visão. O cara que muda a cor das pessoas se tu não tá vendo a cor delas. Sabe? É um preconceito totalmente visual e, tipo, quando tu vai para uma perspectiva como a minha, ainda assim tendo que quebrar umas coisas dessas que culturalmente já vêm prontas, assim, enraizadas no nosso pensamento. Tipo, um negócio que já a gente aprender a não ter preconceito algum desde cedo é um processo que facilita o processo de todo mundo poder se aceitar do jeito que é. No final das contas, o conflito toda a galera aí tá sendo tipo, meu, É não verdade. se aceita do jeito que é, sua Uhum. necessidade. Independente. Não falando só de pessoa com deficiência, todo mundo, né? Uhum. Porque tá sempre uma Mas ideia, inclusive, né, pessoas com deficiência. sim. Sempre tem alguma ideia ali te sondando que tu pega, abraça ela e toma ela com verdade. E tu nem sabe se é autêntico mesmo, genuíno aquilo, porque às vezes é muito difícil esse processo, né? Tipo, vou descobrir por mim. Né? E você observa assim que tipo quanto mais preconceito tu tinha, né, diversos na sua vida, mais querendo ou não você atraía situações preconceituosas contigo Sim, também. com certeza, com certeza. Tipo, eu tive minha. Eu sempre, tipo, meu período escolar, eu sempre encontrei uns professores muito difíceis, assim. Todo mundo tinha dificuldade na escola, assim. Acontecia com todos, assim. Alguma treta na escola com o professor. Mas eu era, tipo, sempre era. Eu lembro de alguns colegas deficientes visuais falando assim, bah, melhorou, agora a X professora tá levando a prova em braille ou material ampliado, não sei o quê. E tipo, pra mim tava sempre estourando alguma coisa toda semana, assim, sabe? Então, tipo, teve minha, né, eu tive muita dificuldade de aceitar o que era que estava acontecendo comigo, como algo diferente. E até quebrar tudo isso, né? E é um processo de se conhecendo cada vez mais, né? E é infinito, eu vejo assim, nossa, eu sei lá, eu tô vivendo essa vida sem ver nada aí mesmo já é uns 6 anos. E eu vejo que, tipo, minha sensação é que agora eu terminei a graduação. Vou ter que começar pós e depois vou ter que ir pro mestrado, Mestrado, doutorado, pós-doc. pós-doc. E depois montar, se for necessário, eu monto daí um outro curso ali. Tem que seguir aprendendo, porque a gente não tem referenciais, entendeu? Eu não tenho o CEO cego para eu olha só, aquele cara é o CEO cego, então eu posso. É verdade. Para nada, não, para nada não, algumas coisas, mas se for pensar, é um nível de referenciais e oportunidades que tu consiga ver através da experiência do outro mínimo, mínimo, perto do que pode ser quando tu não tá dentro desse estilo de vida. Voltamos do xixi. E estamos cansadinhos, com sono. Nessa muca já Uhum, tá já tarde. A gente falou por mais de 40 minutos. foi E uma só palestra. pra contextualizar um pouco, eu e Samuca a gente se conheceu no CrossFit, mas o que conectou mais a gente assim foi os mantras. O Samuca toca mantras, né? Eu amo. E ele aprendeu na formação de yoga. O Samuca também é professor de yoga. Uhum. E a continuação, né, desse ThaiCast. Ótimo, um Gostou da bom entonação? nome. É, E da entonação ThaiCast? é isso. Vai ser em um outro momento em que a gente vai aprofundar mais nisso, né, Samuca? A gente Uhum. vai Tem falar. bastante Tem história. bastante coisa para falar sobre espiritualidade, sobre autoconhecimento, né? Como que todas essas questões ajudaram e ainda ajudam o Samuca, né, a viver toda essa trajetória, né? Todo Com o certeza. processo. Vai ser bem bom.
É isso. Oi, pra finalizar, tu sabe como tu faz pra saber se alguém faz crossfit? Falou que a gente se conheceu no crossfit, né? Eu me lembrei de uma piadinha. Qual? Tu sabe como tu faz pra saber se a pessoa faz crossfit? Não. Tu não precisa fazer nada, ela vai te falar. Ai, besta. É. Enfim, fala pro povo se inscrever no meu canal. Isso, se inscrevam, curtam, compartilhem. Essa pessoa é fantástica e o jeito que ela lida com o seu trabalho tem que ser levado adiante, que ela é muito genuína, gente. Apoiem esse trabalho. E também se inscrevam lá no meu canal. Qual que é o seu canal? Toca Samuca. Aí, Toca Samuca. Um beijo. Valeu, Até gente. mais. Só se confia.